Big Ben marca 11 horas e 30 minutos aqui em Londres, são 19 horas e 30 minutos em Brasília. Boa noite, esta é a BBC de Londres em uma transmissão especial ao vivo para o Brasil. Em ondas curtas, nas frequências de 15.390 kHz, faixa de 19 metros, 11.965 kHz na faixa de 25 metros e 9.865 kHz na faixa de 31 metros. E também via satélite Panansat 3. Ao vivo dos estúdios da BBC de Londres, Márcia Freitas com uma edição especial do programa Mundo Hoje, marcando o fim das transmissões da BBC em ondas curtas em português para o Brasil. Nesta edição, você vai acompanhar a retransmissão da última edição do BBC e Você. O programa foi ao ar na semana passada, mas por um problema técnico, apenas uma parte dele pôde ser ouvida em ondas curtas no Brasil. A BBC pede desculpas pelo ocorrido e, em respeito aos seus ouvintes no Brasil, vai reapresentar a última edição do BBC e Você em alguns instantes. Mas antes, vamos aos principais acontecimentos internacionais deste domingo, dia 3 de abril de 2005. O corpo do Papa João Paulo II é velado no Vaticano e católicos ao redor do mundo participam de missas e vigílias em homenagem ao pontífice. Autoridades em Roma se preparam para uma invasão de peregrinos. Fluxo de pessoas pode chegar a 2 milhões no dia do funeral. Embaixada do Brasil no Vaticano confirma que presidente Lula irá ao funeral do Papa João Paulo II acompanhado da primeira-dama, do ministro do Exterior e dos presidentes da Câmara e do Senado. O corpo do Papa João Paulo II está sendo velado no Vaticano. Autoridades da Igreja Católica, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi e representantes diplomáticos brasileiros no Vaticano, entre outros, prestaram as suas últimas homenagens ao pontífice que morreu ontem. O velório está ocorrendo na Sala Clementina, no segundo andar do Palácio Apostólico, e não é aberto ao público. Ainda faltam ser definidos os detalhes de como será o traslado do corpo para a Basílica de São Pedro. Na Basílica está previsto um velório aberto ao público a partir das 5 da tarde de amanhã. Hoje pela manhã, dezenas de milhares de pessoas se reuniram na Praça São Pedro para uma missa ao ar livre. Durante a cerimônia, a mensagem que o Papa havia preparado para a missa deste domingo foi lida pelo arcebispo Leonardo Sandri. All'umanità, che talora sembra smarrita, para a humanidade que parece muitas vezes estar perdida e dominada pelo poder do mal, do egoísmo e do medo, o Senhor ofereceu seu amor que perdoa, reconcilia e reabre as mentes para a esperança. É o amor que converte os corações e dá a paz, dizia a mensagem. E a cidade de Roma está se preparando para uma invasão de peregrinos. Autoridades italianas acreditam que o fluxo de pessoas pode ficar em 1 milhão por dia pelos próximos dias desta semana e chegar a 2 milhões no dia do funeral, cuja data ainda não foi definida. A Prefeitura de Roma criou uma comissão especial para lidar com a situação e está ampliando o número de trens e ônibus para levar as pessoas de diferentes pontos da capital à Praça São Pedro. Como há expectativa de que faltem acomodações, 3 estádios esportivos, inclusive o Estádio Olímpico de Roma, poderão ser usados para acomodar peregrinos. E a embaixadora do Brasil no Vaticano, Vera Barroim Machado, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá ao funeral do Papa João Paulo II. Lula deverá viajar acompanhado pela primeira-dama Marisa Letícia, pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e pelos presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, e do Senado, Renan Calheiros. A embaixadora brasileira disse que várias vezes o presidente Lula tentou programar uma viagem a Roma desde que foi eleito, mas que nunca conseguiu realizá-la. Vera não soube informar o dia que a comitiva brasileira deve chegar ao Vaticano, pois o governo ainda aguarda a definição da data do funeral. Agora são 11h34 aqui em Londres, 7h34 em Brasília. Você está ouvindo uma edição especial do programa Mundo Hoje, marcando a última transmissão da BBC Brasil em ondas curtas. Como você sabe, a BBC Brasil está entrando em uma nova etapa com o desenvolvimento de operações multimídia. A partir de agora,
agora, a BBC Brasil vai investir mais na produção de vídeos para a internet e em outros programas para as rádios parceiras em todo o Brasil. Mas você vai poder continuar acompanhando todos os programas de rádio da BBC Brasil pelo nosso site na internet, o endereço www.bbcbrasil.com. Além disso, você também vai poder continuar ouvindo os nossos programas através das rádios parceiras em todo o Brasil. E você fica agora com uma edição especial do BBC e Você. O programa foi ao ar na semana passada, mas por um problema técnico, apenas parte dele pôde ser ouvida em ondas curtas no Brasil. A BBC pede desculpas pelo ocorrido e, em respeito aos seus ouvintes no Brasil, vai reapresentar agora a última edição do BBC e Você, apresentado por Carolina Oliveira. Boa noite, bem-vindo ao BBC e Você da BBC Brasil, comigo, Carolina Oliveira. Como você já sabe, hoje estaremos fazendo um programa especial por ser essa a última transmissão da BBC Brasil em ondas curtas para o Brasil. Como a gente vem explicando há algumas semanas, a BBC Brasil está entrando em uma nova etapa com o desenvolvimento de operações multimídia. A BBC Brasil vai investir mais na produção de vídeos para a internet e em outros programas para as rádios parceiras em todo o Brasil. Mas a nossa relação com você, ouvinte, vai continuar sendo forte. Você vai poder continuar acompanhando todos os programas da BBC Brasil pelo nosso site na internet. Anote aí o endereço, www.bbcbrasil.com. Além disso, você também vai poder continuar ouvindo nossos programas através das rádios parceiras em todo o Brasil. Mas eu gostaria primeiramente de agradecer todas as cartas e e-mails que vocês estão enviando. Nós vamos tentar respondê-las hoje aqui no programa. Mas antes, vamos combinar uma coisa? Que tal usar esse nosso último encontro para celebrar essa amizade que firmamos aqui no BBC e Você durante todos esses anos? Eu não falo só por mim, mas também por vários apresentadores que passaram por aqui. Eu conversei com alguns deles e todos foram unânimes em dizer que o contato estabelecido direto com você foi algo muito especial na profissão de cada um. E hoje, alguns dos ex-apresentadores estão voltando aqui no programa para lembrar um pouco deste tempo. Com certeza você vai reconhecer essas vozes. A primeira vez que eu ouvi a BBC era criança, não me esqueço, me deixou uma impressão tão forte, tão boa. Era um serviço que a gente sabia do que os ouvintes precisavam. Então eu incrementei, para usar uma gíria da época, isso foi mais ou menos, foi entre 68 e 72, 3 anos e 8 meses. Então eu incrementei botando um nonsense. Eu só espero que os ouvintes continuem sendo amigos e ouvintes através de qualquer tipo de transmissão ou de programação que possam ter. Mas é isso, eu espero que os ouvintes continuem, então, sendo fiéis ouvintes da BBC, porque vale a pena, realmente. Aí, Jader de Oliveira, Francisco Pimentel, Ivan Lessa e Mariana Maxwell. Daqui a pouco nós vamos conversar com a apresentadora Ana Cavalcante. Mas primeiro vamos relembrar alguns dos grandes momentos nas transmissões em ondas curtas da BBC Brasil. Vamos começar com a primeira transmissão em português da BBC para o Brasil, feita em 1938. O Sr. Hitler entrou hoje à noite em Viena, no meio de um entusiasmo formidável. De pé, no seu carro aberto, respondeu repetidamente com a saudação nazi às aclamações da multidão. Essa primeira transmissão é histórica, está aí. Manuel Braun era, aliás, pianista. Ele era o pianista que veio para Londres e aqui ficou. Muita gente veio na época da guerra, como por exemplo Antônio Calado. Antônio Calado fez questão de participar do esforço de guerra. A participação dele era transmitindo pela BBC as notícias verdadeiras do que acontecia na frente de batalha. Então essa participação do Calado foi muito importante, como de todo mundo que estava aqui, todo mundo. Jader de Oliveira falando sobre a primeira transmissão do Serviço Brasileiro da BBC em 14 de março de 1938. Mas esse não foi o único momento histórico importante transmitido pela BBC Brasil em ondas curtas. O Jader também lembra um momento duro na história do Brasil que ajudou a fortalecer ainda mais o elo entre a BBC Brasil e o ouvinte brasileiro. Era a época da repressão militar, da ditadura militar. E havia censura, claro. Havia censura no Brasil, não para nós. Nós tínhamos a plena liberdade da informação aqui. O som saía de Londres. E isso também beneficiou, nos ajudou bastante em termos de audiência. Todo mundo queria ouvir no Brasil o noticiário da BBC porque não estava censurado.
De lá para cá, muita coisa aconteceu. Não só a ditadura militar no Brasil, mas a chegada do homem à Lua, a construção e a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e, mais recentemente, os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Muitos desses assuntos foram discutidos aqui, em nossos fóruns, com a sua participação. E hoje, no último BBC e Você, não poderia ser diferente. José Machado, de Olinda, escreveu um e-mail para a gente dizendo que está triste com o fim das ondas curtas. Segundo ele, a internet não poderá jamais preencher essa lacuna. Obrigada pelo seu e-mail, José. E vamos agora saber como começou essa correspondência entre você aí e os apresentadores aqui do BBC e Você. Quem lembra o início dessa amizade é uma das ex-apresentadoras do programa, Mariana Maxwell. Essa ideia realmente, essa ideia foi minha. É o seguinte, quando eu comecei a trabalhar na BBC, isso já em 1964, os ouvintes enviavam cartas comentando programas, mas eram poucas as cartas que vinham. Eram cartas que o pessoal lia, aí o pessoal do escritório lia. Eu trabalhava naquela época no escritório, não era assistente de produção ainda, e fiquei com pena de ver essas cartas lidas e descartadas. Então comecei a catalogá-las, comecei a respondê-las por minha conta, por escrito. Depois de algum tempo o número foi aumentando, até que tivemos a ideia de respondê-las pelo ar. E inicialmente o programa não era tão longo, o programa tinha 10 minutos, 10, 15, às vezes 15 minutos de duração e incluía pedidos musicais. Então era um programa simpático e os ouvintes começaram a se entusiasmar, a escrever mais. Inicialmente as cartas eram respondidas assim ao ar e improvisadamente, até que alguém teve a ideia e essa ideia eu não me lembro exatamente de quem foi, de começar a pesquisar as respostas. E aí o programa foi ficando mais específico, de certa forma. Aí é que o Pimentel entrou em ação como pesquisador e professor. Passou a ser chamado Professor Pimentel. E respondia a todas as perguntas. Pesquisava realmente a fundo as coisas. Era praticamente uma academia. Francisco Pimentel confirma. Às vezes, algumas das cartas eu levava 2, 3, 4 semanas pesquisando, porque eu entrevistava, consultava especialistas em qualquer parte do mundo, aqui na Inglaterra ou em qualquer parte do mundo, para dar aos ouvintes a melhor das respostas possíveis. E sempre verificando os dados. Aí o ex-apresentador Francisco Pimentel. No início, o BBC e Você se chamava Posta Restante, e quem nos traz mais informações sobre essa época é Jader de Oliveira. Quando eu cheguei aqui, chamava-se Posta Restante. O apresentador era outro saudoso colega, o Walter Ouro Alves, que era um profissional de rádio. Ele tinha trabalhado na Rádio Nacional como radiator, era excelente no microfone. Era ele e a Glória Fernandes, 2 vozes apresentavam esse programa. O ex-apresentador da BBC, Jader de Oliveira. Este é o BBC e Você especial, a última transmissão da BBC Brasil em ondas curtas para o Brasil. Como você sabe, a BBC Brasil está entrando em uma nova etapa, com o desenvolvimento de operações multimídia. A BBC Brasil vai investir mais na produção de vídeos para a internet e em outros programas para as rádios parceiras em todo o Brasil. Mas você vai poder continuar acompanhando todos os programas da BBC Brasil pelo nosso site na internet. Anote aí o endereço: www.bbcbrasil.com. Além disso, você também vai poder continuar ouvindo os nossos programas através das rádios parceiras em todo o Brasil. Para obter a lista dessas rádios e cidades, você pode escrever para o escritório da BBC Brasil em São Paulo. O endereço é Caixa Postal 3211, São Paulo, capital, CEP 010-60970. E para quem tem acesso à internet, o nosso e-mail é brasil@bbc.co.uk. Pode escrever que a gente responde. BBC e Você. Falando em e-mail, vamos a mais um enviado pelo amigo Célio Romais de Porto Alegre. O Célio, que inclusive tem um site especializado em ondas curtas, também registra a decepção dele com o fim das transmissões da BBC Brasil em ondas curtas. Ele diz: em relação a ouvir áudio na internet, algumas palavras lacônicas. A internet é uma ferramenta multimídia ideal para países onde já está bem implementada, com todos os recursos disponíveis. No entanto,
Natal não ocorre nem mesmo nos países ricos. Nem é preciso comentar o que ocorre no terceiro mundo, especialmente no Brasil, onde a tradição de ouvir rádio é pelo receptor de rádio. Aí a opinião do Célio Romais. O Célio é dexista e um grande amigo aqui do BBC e Você. E já que estamos falando de dexistas, vamos trazer agora uma das apresentadoras do BBC e Você que foi eleita mais de uma vez pelos próprios dexistas no Brasil como a apresentadora do ano. Estamos falando de Ana Cavalcante, que começou contando sobre a sua reação ao ouvir que a BBC Brasil estava cortando as transmissões em ondas curtas. Fiquei muito, como é que eu posso dizer? Fiquei em estado de choque mesmo. Essa é a expressão, né? Mas aos poucos eu fiquei pensando e vendo que, de qualquer maneira, a gente está perdendo, né, as ondas curtas, mas por outro lado a gente está ganhando muito também, né? Eu acho que diante de uma catástrofe, vamos assim dizer, né, que foi essa notícia, a gente tem que pensar também no lado positivo da história, que nesses anos todos nós ganhamos muito, né? Nós ganhamos a internet, o número de acessos aumentou muito, e embora eu me lembre que quando eu estava fazendo o BBC e Você, muitos ouvintes achavam que a internet era uma coisa cara e as ondas curtas eram baratas e que todo mundo poderia ter acesso, né? Mas eu acho que hoje já não é mais o caso. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem internet de café por R$3 a hora. Então mesmo que você use meia hora por dia, entende? Quer dizer, mesmo que você não tenha um computador em casa, a internet hoje é uma coisa muito acessível. E além do mais, ainda pensando positivo, a gente tem as nossas parcerias, né? Então é a presença da BBC dentro desses estados também e perto do ouvinte. Conta aqui pra gente quais são as suas melhores lembranças de quando você apresentava o BBC e Você. Olha, foi tudo sempre tão bom, Carolina, porque eu sempre gostei muito do BBC e Você, né? Gostei demais. A troca do nome do programa, eu achei que foi um momento bom, que foi um momento, assim, de modernizar o programa, quando ele se chamava antes Porta Restante, e nós fizemos um concurso, e os ouvintes participaram, mandaram muitas sugestões, e aqui ganhou, foi BBC e Você. Que na verdade era o nome mais simples de todos e aquele que mais dizia, na verdade, o que era o programa, né? Porque realmente era a BBC e Você mesmo. Outro momento foi na virada do milênio, quando nós fizemos um outro concurso perguntando, inclusive foi pela internet também, qual tinha sido o evento mais importante do século XX, a personalidade mais importante e a música também. Someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Aí John Lennon com Imagine, a música que foi eleita pelos ouvintes e internautas da BBC Brasil como a música mais importante do século. Você está ouvindo essa edição especial da despedida do BBC e Você, transmitida dos estúdios da BBC Brasil em Londres. Um dos jornalistas que pertenceram aqui à equipe do Serviço Brasileiro da BBC, Lúcio Mesquita, é hoje o diretor da região das Américas. A repórter Mônica Valéria perguntou ao Lúcio qual foi o fator mais importante na decisão de acabar com as transmissões. Bem, Mônica, eu acho que o mais importante primeiro dizer que não foi uma decisão fácil, nem um pouco fácil para a gente. Mas o motivo, acho que colocando de uma forma bem clara e direta, é a violenta queda que a gente tem observado no continente americano em geral em relação ao consumo de ondas curtas, de uso de ondas curtas. A gente viu isso começando no caso do Brasil na década de 70, quando o FM chegou. A gente continuou vendo quando a televisão foi expandindo também. E o que isso levou foi uma redução grande. Claro, existe um grupo de amigos das ondas curtas, e os nossos ouvintes do BBC e Você são eles, que a gente sabe que estão lá. Não é que não existe ouvinte nenhum. Mas eles mesmos são, aliás, os grandes amantes das ondas curtas também sabem o quão caro é manter transmissões em ondas curtas, porque até o consumo de energia elétrica é muito alto, o equipamento é muito caro. E para a gente ficou muito difícil justificar, do ponto de vista prático e também financeiro,
manter um serviço de ondas curtas, uma programação em ondas curtas para o Brasil, sabendo que a audiência em relação à população brasileira é muito pequena. Aí o Lúcio Mesquita, diretor da região das Américas, aqui do Serviço Mundial da BBC. E vamos agora a mais e-mails. Este chega de Ponta Grossa, no Paraná, e é de Acir da Cruz Camargo, que também protesta contra o fim das transmissões em ondas curtas. O Acir diz que pesquisas de audiência não são confiáveis e que medir audiência por cartas também não é uma boa ideia. Ele diz que o fim das ondas curtas na BBC Brasil é um desrespeito aos ouvintes e um desserviço cultural. Para responder este e-mail, a gente convidou o diretor da BBC Brasil, Américo Martins. Bom, eu entendo o Acir e todos os ouvintes que mandaram cartas pra gente, que eles fiquem, obviamente, desapontados com o final das ondas curtas. De certa forma, a gente está muito desapontado aqui também, mas é uma realidade que a gente não pode fugir. A ideia de fazer isso, a ideia da gente encerrar com as ondas curtas é poder usar os recursos para outras atividades do BBC Brasil e levar essas atividades para ainda mais gente. Eu sei que muita gente no Brasil não tem acesso à internet ainda, por exemplo, tem outras dificuldades, mas a ideia é que no futuro muito mais gente vai ter acesso a isso, e a ideia é que a gente coloque os nossos produtos para mais gente no futuro. Então, é uma decisão da empresa que foi baseada, entre outras coisas, em pesquisas que foram feitas em várias cidades no Brasil. O Acir lembra que pesquisas feitas por cartas não são confiáveis, e não são mesmo, por isso é que a BBC não faz pesquisa por carta. Por isso que a BBC contratou institutos de pesquisa no Brasil, em várias cidades brasileiras, para fazer as pesquisas, e essas pesquisas acabaram mostrando que existe uma audiência um pouco mais alta na internet, pessoas ouvindo os nossos programas pela internet, do que ouvindo pelas ondas curtas. Mas essa é uma decisão, na verdade, de longo prazo. A ideia é, obviamente, levar mais e mais e mais produtos da BBC Brasil para muito mais gente. Essa é que é a ideia. Eu entendo, mais uma vez, a dor aí das pessoas que vão ficar sem as ondas curtas, mas a ideia da BBC Brasil é estar disponível para muito mais gente e muito rapidamente. E de que maneira a BBC Brasil pode estar disponível para mais gente? Ou seja, o que o ouvinte que nos sintoniza agora pode fazer para continuar ouvindo a BBC Brasil? Isso é bem importante, quer dizer, os produtos da BBC continuam, a gente continua produzindo, o Serviço Brasileiro da BBC, a BBC Brasil continua produzindo, e as pessoas vão poder continuar acompanhando os nossos programas pelo rádio, através das emissoras parceiras, entre elas a CBN, por exemplo, que cobre o Brasil inteiro, a Rádio Globo, que cobre uma boa parte do Brasil, a Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, a Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, várias rádios, a Rádio Eldorado, em São Paulo, a Rádio Brás, várias dessas rádios. Além disso, obviamente, todos os nossos programas também vão continuar disponíveis na internet. Então as pessoas vão poder acompanhar os nossos programas pela internet e outras coisas que a gente está produzindo também, as próprias notícias pela internet, em texto, e também as novidades que a gente está planejando aí de começar a ter também noticiário através do celular, através de vídeo. Então a ideia é justamente essa, que a gente expandir, a gente ter mais produtos para mais gente no Brasil. Aí o Américo Martins, diretor da BBC Brasil. E quem também nos mandou um lindo cartão e um grande abraço para todos aqui do BBC e Você foi a Tia Beija. Muito obrigada, Tia Beija. Você está ouvindo uma edição especial do BBC e Você. Uma das vozes mais conhecidas da BBC Brasil como um todo também apresentou e produziu o BBC e Você durante 4 anos, de 1968 a 1972. A repórter Mônica Valéria conversou com ele para lembrar alguns dos momentos mais especiais. Estamos falando de Ivan Lessa. Olha, eu me divertia muito fazendo, porque eu comecei a fazer muito quadrado o programa, que respondia as perguntas. As perguntas dos ouvintes eram inevitavelmente: por que o Big Ben se chama Big Ben? Eu comecei a fazer praticamente um rádio teatro, eu me divertia. Era gente que gostava de ouvir o seu nome no rádio. E depois pedia Decalcomania e pedia para ouvir uma música dos Beatles. Aí, Ivan Lessa conversando com a repórter Mônica Valéria sobre alguns dos momentos mais especiais durante o tempo em que ele apresentou o BBC e Você. Segundo o Ivan, o programa também deu inspiração a ele na sua carreira no jornal O Pasquim. Eu poderia até dizer que é uma pequena semente não digo de loucura, mas de besteirol aí, que foi precisamente 72 anos que me afastei da BBC, voltei para o Brasil, fui trabalhar no e com e para o Pasquim, até uma semente do posta, como erradamente o chamávamos,
no Pasquim, que era essa parte que eu sempre me foi cara, besterol. E muitos ouvintes estão mencionando o rádio digital. Alguns perguntam se a chegada do rádio digital no Brasil pode reacender a possibilidade de retorno das ondas curtas. Lúcio Mesquita responde. Se dentro de, digamos, 5, 10 anos o rádio digital se transforma numa realidade, por exemplo, em mercados como o brasileiro, nada nos impede de voltar. No caso seria o DRM, que é a tecnologia para ondas curtas e ondas médias também. Aliás, porque a BBC está envolvida no desenvolvimento. Mas também fica muito difícil justificar na possibilidade de um dia o rádio digital chegar, e a gente sabe que vai demorar, principalmente a experiência que se tem. Aqui na Grã-Bretanha, por exemplo, o rádio digital está extremamente desenvolvido, mas é um país relativamente muito mais rico do que os nossos países na América Latina, em que as pessoas estão mais dispostas a gastar algo como R$500 num receptor de rádio novo digital, que ainda é o preço que a gente tem encontrado aqui. Que a gente sabe muito bem que não é uma realidade que a gente vai encontrar todo mundo no Brasil indo para o jogo de futebol carregando um rádio digital assim que for lançado, custando R$500 cada um. E antes de encerrarmos o programa, vamos ouvir mais um trecho da minha conversa com a apresentadora Ana Cavalcante. Que legal. E Ana, e uma curta mensagem, você tem uma mensagem aí para os ouvintes? A única coisa que eu poderia dizer aos ouvintes é aquilo que eu estou dizendo para mim mesma. Bola para frente. Eu acho que a gente não deve olhar o passado com tristeza, e sim, com muito orgulho. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande legado dela das ondas curtas, né? Beijo para todo mundo, para você também, Carolina. Edição do BBC e você. Agora são 11h57 aqui em Londres, 7h57 em Brasília. Vamos agora ler algumas das mensagens que recebemos dos ouvintes sobre o fim das transmissões em ondas curtas para o Brasil. O ouvinte Girolamo Mastroquirico Neto, espero ter pronunciado o seu nome corretamente, Girolamo, diz que é ouvinte da BBC há mais de 40 anos. Ele quer saber se as transmissões através do canal 300 da Sky vão continuar. Girolamo, as transmissões vão continuar sim, mas não mais às 7h30 da noite. As transmissões nesse horário terminaram, mas todos os outros programas da BBC Brasil vão continuar sendo transmitidos normalmente pela Sky durante todos os dias da semana. E o Antônio Souza, de Salvador, diz que é com muita tristeza que ele escreve para agradecer e desejar boa sorte à BBC nesta nova temporada. O Fábio Assolini Costa escreveu para registrar o seu pesar pelo fim das transmissões em ondas curtas. Ele diz que era assíduo ouvinte há 2 anos e se acostumou a ouvir o nosso noticiário todas as noites. O professor Amauri Oliveiro Pio Júnior mandou o seguinte e-mail: escrevo para dar os meus sinceros agradecimentos pela dedicação da BBC a todos os ouvintes através dos esforços demonstrados pela qualidade da programação. O José Almeida, de Minas Gerais, escreve para dizer que ele ficou muito triste com o fim das transmissões das ondas curtas. Bem, nós vamos chegando ao fim desta última transmissão em ondas curtas da BBC Brasil para o Brasil. A equipe da BBC agradece pela sua audiência e a sua companhia por todos esses anos. O Serviço Mundial da BBC em ondas curtas em português para o Brasil se despede por aqui. Você pode continuar ouvindo os programas da BBC Brasil através de nossas rádios parceiras e também pelo nosso site na internet, o www.bbcbrasil.